Seja muito bem-vindo a mais uma resolução de questões e hoje, pessoal, iremos resolver a questão 52 de gráfico da prova da FUVEST 2026. Então vem aqui fazer ela comigo. O que ela diz pra gente? Ela fala o seguinte: uma criança brinca com uma bolinha, deixando-a cair em direção ao chão, onde ela quica e retorna praticamente à altura de origem. Qual dos gráficos a seguir representa melhor como a altura da bolinha varia com o tempo? Seguinte, antes da gente fazer questão ou então tirar qualquer conclusão sobre ela, vamos entender o que está acontecendo. E para isso eu fiz um desenho muito simples para a gente conseguir entender o que está ocorrendo aqui nessa situação. Bom, a gente tem uma criança, essa criança ela está segurando uma bola, e o que ela faz? Ela deixa essa bola soltar. Então eu fiz aqui a situação 1 com a criança segurando a bola, situação 2 com ela soltando a bola. A bola parte dessa altura aqui, que é a altura de origem, tá? E o que acontece? Ela vai cair com uma velocidade baixa. Sabemos que essa bola está sob a ação da aceleração da gravidade, que puxa ela para baixo, né? Por meio da força gravitacional, certo? A aceleração da gravidade acelera ela e ela é puxada pela força gravitacional. Tudo bem. Como ela está caindo, né? Caindo para baixo, é um pleonasmo, mas como ela está caindo, a aceleração da gravidade torna esse movimento acelerado. Então você consegue ver que cada vez mais a bola vai ganhando mais e mais velocidade. Ou seja, quanto mais próximo do chão, mais velocidade ela tem. Então, só disso a gente já consegue ter a conclusão que isso é um movimento retilíneo uniformemente variado, um MRUV, não um MU, que é um movimento uniforme. Beleza. E aí o que acontece? Essa bola ela bate no chão. Quando ela bate no chão, ela faz uma colisão perfeitamente elástica. O que acontece o quê? Ela volta a subir. Só que olha só, quando ela sobe, a aceleração da gravidade não vai para cima também não, tá? Vai para baixo, tá bom? Continua indo para baixo. Então qual é a diferença dessa situação aqui, em que a bolinha está caindo, e depois que a bolinha bate no chão, volta a subir? A diferença, galera, é muito simples. Quando a bolinha volta a subir, agora ele não está mais no movimento acelerado. Agora ele está no movimento desacelerado, certo? Beleza, mas continua sendo um MRUV. E a bolinha, ela vai começando a subir, até a velocidade dela chegar a zero e chegar na mesma altura em que ela foi deixada, né? Na mesma altura de origem. Então, basicamente é o seguinte, vamos botar números para você entender isso um pouco melhor. É como se a bola, ela partisse desse ponto, tá? A gente tem um chão aqui, tá na altura, sei lá, de 10 metros, né? Ela partisse desse ponto com a velocidade igual a 0, aí depois aqui ela tem a velocidade igual a 5, depois aqui ela tem a velocidade igual a 10, né? E vai diminuindo, certo? Porque vai passando o tempo. Vai diminuindo, não, desculpa. Vai aumentando, vai passando o tempo. Por exemplo, aqui passou meio segundo, né? Que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa que a cada segundo a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Então aqui, como aumentou 5, passou metade de um segundo. Aqui também, beleza? Então aqui passou um segundo. Aí ela, beleza, bateu no chão. Quando ela bate no chão, quando ela volta, vai ter a mesma coisa. A velocidade igual a 10, velocidade igual a 5, velocidade igual a 0, chegou na mesma altura. Tá? Então aqui percebe que a velocidade ela não está aumentando, mas sim diminuindo, que o movimento é para cima. Show! Agora, sabendo o que é um MRUV, como é que a gente define o gráfico disso? Toda questão de análise gráfica, galera, a gente sempre vai olhar para duas coisas. Vai olhar para o eixo X e para o eixo Y. No caso, o eixo Y e o eixo X. Aqui está falando de altura sobre o tempo. Agora, para saber se isso é uma reta, uma parábola, seja lá o que for, eu vou tentar achar uma fórmula que relacione para mim a altura e o tempo. José, eu posso usar essa daqui, ó, velocidade igual a ΔS sobre ΔT? Aí eu passo ΔS para cá, aí ó, ΔS é igual a velocidade vezes ΔT? Não pode. Essa aqui é a fórmula de MU, movimento uniforme, onde não há aceleração, a velocidade fica constante. Como aqui não é um MU, a gente sabe que isso aqui não pode ser de forma alguma uma reta, né? Porque isso aqui é uma função no primeiro grau, tal que y é igual a A vezes x, onde x é o tempo e o A é a velocidade, onde a velocidade é a inclinação. Tá? Beleza. Agora, presta atenção, como isso é um MRUV, eu tenho que achar uma fórmula de MRUV. O que está variando? Está variando a distância no eixo Y, ou então a altura. Então eu posso dizer que a variação da altura é igual a velocidade na vertical vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, onde essa aceleração é a aceleração da gravidade. Beleza, achei minha fórmula aqui que relaciona a altura com a velocidade, que é a fórmula básica de sorvetão, né? O sorvetão do MRUV. Só que a diferença é que aqui a gente não está falando de uma distância na horizontal, está falando de uma distância na vertical. Porque quando a gente tem um lançamento, por exemplo, um lançamento oblíquo, se a gente for falar de um lançamento oblíquo, né? Ah, a gente tem um canhão aqui, esse canhão jogou uma bolinha, né? O canhão jogou uma bolinha, a bolinha, beleza, lançou aqui. Quando a gente fala de lançamento oblíquo, a gente tem um Vx,
e a gente tem o VY. A gente tem como analisar o movimento na horizontal e na vertical. A gente sabe que na horizontal a gente tem um movimento uniforme, na vertical a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Só que como aqui é um lançamento na vertical, não é um lançamento oblíquo, só usei isso para te dizer que tem dois eixos, a gente sabe que é somente o eixo vertical que importa. A gente não tem como analisar Vx porque não tem nenhuma distância na horizontal sendo percorrida, é um lançamento somente na vertical. E a gente sabe que na vertical a gente tem ação na aceleração da gravidade, como eu já disse, então é MRV, certo? Agora você tem que determinar o sinal. Como é que a gente determina o sinal? Bom, é muito simples. Para determinar o sinal e o MRV, percebe que a gente tem uma hora a gravidade para baixo, outra hora quando ele está descendo, então a gravidade acelera, outra hora depois quando ele está subindo a gravidade desacelera. Então uma hora ele acelera, outra hora ele desacelera. E afinal, se não vai ficar positivo ou negativo? Bom, para isso a gente dota uma orientação. Eu doto que tudo que está para cima vai ser positivo. Então a gravidade tem que ser negativa. Isso vale para sempre, tá? Isso vale para sempre. Então, ó, eu boto aqui, ó, a gravidade negativa, certo? Por essa questão não vai importar muito não, mas pode ser que uma questão posterior de cálculo se importe, beleza? Então, quando a velocidade estiver para baixo, ela vai ser negativa também. Quando a velocidade estiver para cima, ela vai ser positiva e é só você substituir, beleza? Show de bola. Agora, veja bem, como é que a gente vai analisar isso? Aqui, galera, a gente já sabe que tem um termo ao quadrado. Se isso tem um termo ao quadrado, a gente já sabe que faz uma equação do quê? Do segundo grau, certo? Do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, a gente sabe que isso é uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau, nós sabemos que é uma parábola. Beleza? Parábola. Então, já eliminamos aqui a letra A, que é uma reta. Já eliminamos aqui... somente a letra A que é uma reta, né? Beleza. Agora, olha só. Em um gráfico, a gente pode ter duas coisas. A multiplicação entre esses dois pode representar alguma coisa, e se isso for verdade, o gráfico ele dá a área de algo pra gente. Então, por exemplo, aqui ó, a altura vezes o tempo, representa alguma coisa? Não representa nada. Não representa nada. Tá? Então, a área, isso daqui não importa. Se a área não importar, como assim a área, José? Por exemplo, se você tem um gráfico de pressão por volume. Bom, quando você faz pressão vezes volume, você tem um trabalho. Então, por exemplo, você faz uma reta aqui, ó, a área abaixo dessa reta vai representar o trabalho. Beleza. Agora, aqui não representa a área de nada. Então, quando não representa a área de nada, a gente vai ver a inclinação. Como? Se a divisão desse representar alguma coisa, essa coisa é a inclinação. Então, por exemplo, quando eu divido a altura pelo tempo, opa, isso aqui é velocidade. Então, a velocidade é a inclinação nesse gráfico. Bom, eu acabei de te dizer que ele parte aqui de uma altura que a criança deixa. Então, ele parte de uma altura alta. Ele não pode partir da altura igual a zero aqui. Então, a gente já tira a letra E. Né? Ele tem que partir de uma determinada altura, porque a criança jogou ele do alto. Então não pode ser partir da altura igual a zero. A gente tira a letra E e fica entre B, C e D. Agora a gente vai analisar a inclinação na velocidade. Bom, vamos dividir esse movimento em primeiro momento e segundo momento. No primeiro momento, a velocidade vai aumentando, porque a aceleração da gravidade está acelerando o movimento. Então a gente tem que ter aqui, ó, nos gráficos, a velocidade aumentando. Como? A velocidade vai ser representada pela inclinação. A gente viu que a divisão entre a altura e o tempo representa a velocidade. Então a velocidade vai ser a inclinação nesse gráfico. O que eu posso falar que é a inclinação? Por exemplo, galera, se eu tiver um gráfico assim, ele não está muito inclinado. É a inclinação em relação ao eixo X. Agora, se eu tiver um gráfico assim, ó, em relação ao eixo X, olha a inclinação que ele tem. Na verdade, a gente olha até aqui, né? Olha a inclinação que ele tem. Bastante inclinação. Então, presta atenção. Aqui, ó, ele tem essa inclinação. Aí aqui, aí vai aqui, ó, percebe que tá inclinando mais, ó? Beleza? Foi? Show. Só que, olha só, isso aqui, ele tá inclinando mais ou menos? Aqui, ó, ele tá bem inclinado. Aí aqui ele começa a diminuir a inclinação dele, percebe? Se a gente for desenhar uma linhazinha aqui, ó, calma aí. Se a gente for desenhar uma linha aqui na horizontal, a gente vê com certeza que essa inclinação está diminuindo. Como que eu posso ver isso? Cara, pega os dois extremos. Olha aqui, ó. Olha esse ângulo. Olha esse ângulo aqui. Ou então, você pode ver aqui também. São ângulos complementares, né? Suplementares, na verdade. Percebe que está diminuindo a inclinação? Se está diminuindo a inclinação, não pode ser a letra B. Agora, a gente viu que no primeiro momento, né? Que é esse momento aqui, ó. A gente viu que nesse momento, a inclinação tem que aumentar. Agora, olha isso daqui. Ele começa quase sem inclinação nenhuma, o que é verdade, porque no lançamento vertical a gente sabe que parte do repouso, beleza? A não ser que ele, joga ali, né? Isso aqui é uma queda livre, beleza? Então parte do repouso, tá? Onde não parte do repouso é no segundo momento, que é o lançamento vertical para cima. Primeiro momento é a queda livre, segundo momento é o lançamento vertical para cima. Aí não parte do repouso.
Mas olha só, aqui ó, velocidade parte igual a zero, parte do repouso, que é queda livre. Queda livre você tem que partir do repouso, aceleração exclusiva da gravidade e desprezar a resistência do ar. E aqui ó, percebe que a inclinação começa a aumentar? Nesse gráfico é bem mais visível, ó, tá vendo? Olha só como é que tá bem mais inclinado, viu? A inclinação aumentando significa velocidade aumentando. E o lugar de máxima inclinação é aqui no final, o que faz sentido. Ele tem a maior velocidade quando ele termina o movimento. Porque passou o tempo, é onde ele foi mais acelerado, certo? Maior velocidade. E ele bateu no chão. No chão, no segundo momento, é o contrário. A maior velocidade tem que ser quando começa o movimento. Porque a gente sabe, ó, que nesse segundo momento, ele vai começar a subir. Certo? Ele vai começar a subir. Só que nisso que ele começa a subir, a aceleração da gravidade está desacelerando. Então, o momento de maior velocidade vai ser quando ele sai do chão. Que é quando ele sofreu menos ação da aceleração da gravidade. Beleza? Então, a maior velocidade dele tem que ser quando ele sai do chão. Olha só. Aqui, ó, é o momento de maior inclinação. Aqui, ó, a inclinação vai começar a diminuir. Tá vendo? Começar a diminuir. A inclinação diminuindo até chegar igual a zero, ou seja, retornou à altura da origem e volta ao repouso. Exatamente como a gente fez aqui, né? Beleza. Então, letra C, certo. Não tem nada de errado aqui na letra C. Nada de errado. Agora a letra D, que é muito parecido com a letra C, ó. Se você olhar, é muito parecido. A única coisa que muda é isso aqui, ó. É isso aqui. Vamos nem perder tempo analisando isso aqui, porque é igual, é igual. A única coisa que muda é o final, tá? Veja bem, por que a letra D está errada? Olha só, você percebe que aqui a inclinação começa a diminuir? Ó, aqui você tem inclinação grande, e aqui a inclinação, ela, ó, diminui. Tá vendo? Sim ou não? Diminuiu. A mesma coisa aqui, ó. Aqui a inclinação começa baixa, e aí depois ela aumenta. Não faz sentido. Se no segundo momento é um movimento desacelerado, como pode a velocidade aumentar? Não faz sentido, a velocidade só pode diminuir. Então a letra D tá errada por isso. Quando ele bota essa curva aqui, galera, essa curva aqui, ó, é isso aqui, exatamente isso aqui que ele botou. Não faz sentido. Porque, ó, aqui a gente tinha essa seguinte inclinação de vermelho. Aí no final a gente tem essa inclinação aqui. Não pode? Olha só. Ó. Calma aí. Olha isso aqui. Aqui é alfa. Aqui é beta. Olha como beta é bem menor do que alfa. Então a inclinação diminuiu. Isso não pode acontecer. Diminuindo a inclinação significa que diminui a velocidade. Por isso que a letra D está incorreta. Questão muito linda. Linda mesmo. Questão, ó, linda da FUVEST. Tá? Questão gráfica é muito boa. Você precisa ter o domínio do conteúdo, mas é tranquilinho, tá? Então eu espero que você tenha gostado da resolução, espero que eu tenha deixado bem claro como você faz essa questão, como você pode resolver questões desse tipo. Então sempre que você se deparar com uma questão de gráfico, observa o eixo Y, o eixo X, determina se é meio U, se é meio V, não é para determinar se é uma reta, se é uma parábola, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e bons estudos. Tamo junto, deixa o seu like e comenta aí pra gente gravar mais vídeos desse.